Verão de 1914. A Europa é um barril de pólvora e irrompe em guerra com o assassinato de Franz Ferdinand, arquiduque austro-húngaro. Um conflito local logo torna-se virulento. Antigas alianças arrastam todas as grandes potências europeias para a luta. A Alemanha alia-se ao Império Austro-Húngaro para lutar contra os aliados, Rússia, França e Grã-Bretanha. Do outro lado do Atlântico, o presidente dos Estados Unidos está determinado a manter a paz e a neutralidade e manter a América fora da guerra na Europa. O poderoso exército alemão avança em direção a Paris, aguardando uma rápida vitória. Mas as forças aliadas detêm seu avanço em Marne, a pouco mais de 60 quilômetros da capital francesa. Ambos os lados estão equipados com armas modernas e poderosas, artilharia de disparo rápido, metralhadoras e fuzis carregados com cartuchos. As tropas em campo aberto são alvos fáceis e são prontamente abatidas. Por isso, cavam obtendo abrigo com um elaborado sistema de trincheiras. Fortificadas com arame farpado e artilharia pesada, suas linhas de defesa são quase impenetráveis. Mas os comandantes continuam a enviar onda após onda de tropas em ataque pela terra de ninguém. É o impasse da guerra de trincheiras. Nenhum exército pode avançar. Tropas são massacradas. Ambos os lados estão desesperados para invadir as trincheiras do inimigo. E o único modo que conhecem de conseguir isso é apenas enviando enorme quantidade de homens para o ataque. As perdas são descomunais. 500 mil de homens mortos só nos primeiros 5 meses. E qualquer avanço é minúsculo e quase sempre perdido na batalha seguinte. Ambos os lados acreditavam que a guerra terminaria por volta do Natal. Mas o que de fato aconteceu foi que logo se tornou um atoleiro ao norte da França, em que os dois lados confrontavam um ao outro por cerca de 560 quilômetros de sistemas de trincheiras. As condições das tropas eram miseráveis. Se tivessem sorte, bunkers temporários ofereciam pouco abrigo, mas a maioria ficava completamente desprotegida, molhados, congelados, imundos e expostos a constante fogo de artilharia. Viver nas trincheiras para os soldados era uma experiência horrível. O fronte ocidental é conhecido pelo seu clima frio e úmido, muita chuva, muita lama. Era difícil de obter comida quente, era difícil de se lavar. Havia vermes, havia ratos. Se não fosse o assassinato do grão-duque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e da sua mulher Sofia, em Sarajevo, apareceria outro pretexto. O mundo ferve. Europa excitada. Nos Balcãs corre sangue há mais de uma década. Os impérios sentem-se fortes, precisam de escala, expandir-se, crescer, mesmo que à custa dos vizinhos. O sistema de alianças era um sistema bastante perigoso, porque uma crise entre dois países que faziam parte de duas alianças separadas, de repente levavam vários países a se comprometer a proteger ou a defender o país que pudesse ser agredido. Então, era um barril de pólvoras, na verdade. Cenário armado desde 1882, quando os impérios alemão, austro-húngaro e o Reino da Itália pactuam a coligação denominada Tríplice Aliança. Em represália, o Reino Unido, França e Império Russo consolidam em 1907 os acertos bilaterais anteriores. Está criada a Tríplice Entente. Dos dois lados, 65 milhões de homens prontos para matar e para morrer. Apesar de toda essa tensão na Europa, veja bem, também se pode dizer que era uma época de grande progresso, de crença contínua, positiva, como se dizia nas contribuições da ciência. Era uma época também de relativo bem-estar, de trocas comerciais que tinham promovido, vamos dizer, uma riqueza nos principais centros da humanidade. A Europa ainda não tinha deixado a sua época de ouro.